Olá, boa tarde a todos. Obrigado por vir aqui ao treinamento do WinConnection. Esse treinamento eu vou abordar, não exatamente o que cada componente faz, mas também abordar sobre situações que se aplicam às configurações que vamos fazer do WinConnection, desde a instalação até o tipo de topologia que é ideal para a utilização do WinConnection. Tá? Então, nisso nós vamos falar da instalação, pré-requisitos de hardware, passando por todas as configurações do WinConnection, falando da parte de firewalls com NAT de saída, NAT reverso. Então, tudo o que vier dessa parte do WinConnection, da configuração, e vocês tiverem dúvidas sobre alguma implementação que vocês já fizeram, alguma dúvida durante essas implementações, nós iremos abordar aqui. Para iniciar, temos as instalações tanto da versão Windows quanto a versão Linux. Eu não vou me atentar tanto na versão Windows, em caso de instalação, devido a ser mais simples a instalação da versão Windows, né? Que é basicamente baixar o pacote de instalação e seguir o passo a passo. Então, nesse caso, eu não vou me atentar tanto a esse detalhe. Para o download do WinConnection, você pode realizar o download aqui pelo site, winconnection.win.com.br. Você irá acessar o site e aqui você tem a aba de downloads. E em downloads você vai ter aqui a versão Windows. Para baixar o arquivo, basta vir aqui nessa opção, caso precise só do arquivo de instalação. Caso queira uma licença de teste, você pode clicar aqui em downloads, ele vai aparecer um formulário para que você possa preencher e assim receba uma licença de testes em seu e-mail. Versão Linux. A versão Linux ela pode ser instalada de duas maneiras, tanto utilizando já uma ISO que é pronta aqui da Winco, com versão 32 ou 64 bits, para ser instalada em uma estação, ou caso já obtenha um conhecimento da versão do Linux que você está utilizando, né, você pode instalar pelo pacote RPM, se você já tiver uma estrutura com isso. Então aqui você pode, na versão Linux, por exemplo, baixar a ISO. A ISO ela já vem pronta, tá? Sem a necessidade de configuração de sistema, tirar uma coisa daqui, tirar algum recurso do sistema para poder funcionar. A versão de RPM tem algumas coisas que têm que ser desativadas, tá? Então você baixa o pacote dentro do Linux e tem que ser desativado, por exemplo, o C-Linux tem que estar com um update, né? O C-Linux tem que ser desabilitado. Então aqui ele tem um passo a passo de como fazer caso você já tenha em sua rede. Nós, no caso, vamos fazer a instalação através da ISO. Por ser mais simples, e o que vocês podem utilizar uma máquina física, vou me atentar mesmo só à nova instalação, principalmente a do Linux, que tem muita dificuldade. Aqui no caso tem a imagem em 64 bits para baixar. Eu não vou baixar ela aqui direto, porque eu já tenho. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer em uma máquina virtual. Eu vou utilizar o VirtualBox, que eu acho assim mais simples para a gente fazer. Ele tem uma licença free e funciona muito bem em diversos ambientes. Pré-requisitos, enquanto está ali iniciando. Onde nós achamos quais pré-requisitos é necessário para a instalação do WinConnection. Tá? Nós podemos vir aqui em produtos, as plataformas que ele vai funcionar, e aqui nós temos os pré-requisitos. Para a versão Windows, os processadores, tá? que são suportados e o mínimo que ele exige. Porém, isso aqui é o que o WinConnection exige. O seu sistema operacional pode exigir um pouco mais disso. Então, nós temos aqui uma questão do que o próprio sistema operacional exige e o que você vai precisar para utilizar o WinConnection. Em versões 2003, por exemplo, ele exige menos hardware para a utilização, né, do sistema. Então, para o WinConnection, você tem aqui alguns pré-requisitos. Então, devido à quantidade de conexões simultâneas, quantidade de usuários, você tem aqui quanto é necessário exatamente. Então, desde a versão Windows, o que você utilizar para o sistema, normalmente é o suficiente para você utilizar aqui com o WinConnection, ele vai funcionar muito bem. Em relação ao Linux, nós temos ele em questões, tanto um appliance, vocês podem adquirir, então ele vai ter já, dependente das configurações do appliance, nós vamos fazer uma configuração equivalente a um appliance desse aqui, que é o Atom, né? Que 1 GB de memória, eu vou colocar um pouco mais, para ser mais rápido devido ao treinamento. Porque o Linux, ele não tem que adquirir uma licença de sistema, né? Ele é uma versão free, então você pode utilizar o sistema para
para fazer diversas coisas, você diminui o seu TCO aqui da implementação. Esses hardwares que você também que funcionam da mesma maneira com o Windows, mas você pode ter um hardware um pouco mais obsoleto que funciona muito bem o Linux. Então, vamos iniciar aqui a nossa instalação. Temos aqui o nosso VirtualBox. Qual a configuração que normalmente eu recomendo e que é o ideal para o WinConnection? Com 2 placas de rede, então nós vamos fazer aqui a configuração direto aqui. Criar uma máquina virtual. Caso vocês queiram utilizar também o WinConnection, uma máquina virtual, isso é possível. Aqui nós temos a máquina virtual, o que a imagem também, as 2 versões, tanto a imagem de Windows, caso você tenha um sistema de servidores em Hyper-V, VMware, também o VirtualBox, você pode utilizar as imagens aqui e instalar o WinConnection. Também funciona muito bem, tá? Só que você tem que ter um hardware que é compatível para aguentar suas VMs utilizando aqui o WinConnection. Eu acho prático deixar o sistema em VM devido a o backup, o snapshot da imagem, você pode fazer um snapshot do sistema e voltar a uma recuperação de uma maneira muito rápida. Então você tem uma vantagem de colocar o servidor no ar sempre de uma maneira muito rápida, caso haja algum tipo de imprevisto, né? Uma máquina queimou, então você tem a imagem, você sobe em qualquer máquina, sem precisar exatamente instalar um sistema no HD e fazer diversas configurações. Basta iniciar um aplicativo como esse e você sobe a imagem muito rápido para que volte à produção. Então você tem aí uma agilidade nas recuperações de desastre. Então nós temos aqui, nós vamos instalar a versão Linux. Então criar uma versão Linux. A versão o próprio VirtualBox, ele traz diversas versões Linux. Então, nós vamos escolher a Red Hat, porque nós utilizamos aqui o CentOS, que é uma distribuição da Red Hat, que é o sistema referência para empresas. E também porque ele tem o suporte de update, pelo menos até 2020, se eu não me engano. Então, você tem sempre isso com o CentOS 7. Caso haja o CentOS 8, nós vamos fazer uma imagem com o CentOS 8 e vai continuar tendo updates. Então, eles têm contratos e a Red Hat mantém esse sistema muito bem atualizado para vocês mantenham a segurança da rede de vocês. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui uma máquina chamada treinamento. Nós vamos iniciar. Quanto precisa de hardware? Aí é o que você pode olhar na tabela ou alocar mais hardware se vocês quiserem. Então, eu vou utilizar aqui 2 GB de memória. É mais do que suficiente para a versão Linux, tá? Porque o sistema Linux, ele não exige muito do seu hardware. Então, você pode utilizar aqui a memória praticamente para o WinConnection. Avançando, você pode criar não acrescentar um disco virtual, ou pode criar um agora, ou pode colocar um que já exista. No caso, eu vou colocar um aqui. Temos aqui o tipo, a extensão da imagem, caso você queira utilizar em outros locais. O VDI, ele é universal, tá? Então, mesmo sendo do VirtualBox, muitas máquinas, muitos sistemas virtuais aceitam ele. Mas você pode colocar outro, caso você precise depois migrar para dentro de um outro servidor de virtualização que você tenha dentro da empresa. Vou colocar aqui em VDI, dinamicamente alocado, porque você pode aumentar o tamanho do disco ou diminuir a qualquer momento. Então, aqui eu vou deixar 8 GB mesmo. A pasta de treinamento. Criamos a máquina virtual. Aqui para frente temos uma configuração que é sempre o ideal. Vira em redes, você vai ver que temos aqui uma placa em NAT. O que ele vai fazer? Caso a sua rede tenha NAT ativado, ele vai trazer as configurações para conversar com as outras redes através de um IP que ele tem aqui próprio interno do VirtualBox. Nesse caso, nós vamos usar a placa em modo bridge. Por quê? Ele vai utilizar somente a placa do sistema para conversar com toda a sua rede internamente. Então, aqui você usa a placa em modo bridge, que qualquer um da sua rede vai visualizar esse computador. Ele vai ser como se tivesse um hardware dentro da sua rede. Permitir que todo mundo possa conversar com ela. Isso aqui você pode deixar como padrão. E o cabo conectado. Temos um segundo adaptador, porque o ideal do WinConnection é a utilização de duas placas de rede. Por quê? Isso vai fazer com que você
tenha o InConnection como gateway. Tá? E ele como gateway você consegue ter todo o controle da rede. Então, vamos lá. Por que o InConnection como gateway? Deixa eu só passar para esse lado aqui, para vocês entenderem o conceito de por que duas placas de rede. Se você tiver uma placa de rede com o InConnection aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ser mais um computador na sua rede e que você tem que conectar no switch. E assim configurar proxy nele. Se você não configurar proxy nele, você não vai conseguir fazer o filtro dos sites nesses computadores. Porque ele tem que apontar para qual a saída dele, qual o servidor que vai fazer os filtros. Caso contrário, os computadores sairão direto para a internet. Então você tem essa opção aqui, ele vai ficar dessa maneira. Todo mundo ligado no switch. E você só vai ter que apontar o proxy, porque a única saída deles é o roteador. Quando você tem duas placas de rede, essa situação muda. Você coloca o InConnection, ele ser o seu firewall. Ele sendo o seu firewall, ele fica ele é o que vai obrigatoriamente fazer com que as estações passem por ele. E também irá funcionar o proxy transparente, que uma vez que colocado o gateway na placa de rede saindo pelo InConnection, ele já vai sair direto para a internet. Então, ele vai sair, o servidor que vai sair para a internet e vai filtrar tudo que vier da rede interna. Isso é importante para a aplicação de firewall, aplicação de regras de portas no NAT de saída, por exemplo. Então, aqui é uma configuração que é o que nós recomendamos, né, que nós achamos o ideal para que você tenha na rede. Caso você já haja um firewall na sua rede, você quer um InConnection só como um servidor de proxy, aí você tem um segundo servidor que fica nessa borda, porém, todos os proxies das estações têm que ser apontados aqui para a máquina do InConnection. Voltando aqui, eu vou utilizar nessa configuração de rede, tá? Nesse padrão de rede, porque é o ideal que normalmente se é utilizado devido ao InConnection também ser o servidor de firewall, né, que vai controlar todas as entradas e saídas da rede. Então aqui nós vamos adicionar mais uma placa de rede em modo bridge. E eu vou utilizar minha segunda placa de rede. Então aqui nós temos uma, que é a que recebe a internet, e aqui a segunda, que vai compartilhar essa internet para a estação. Isso tem que ficar, você tem que identificar qual no sistema para você fazer isso. Mas não é tão difícil. Feito isso, você vai iniciar o seu servidor. Caso você for instalar em uma máquina física, é necessário que você crie uma imagem desse sistema. Tá? Por quê? Você pode criar ele num CD ou em um pendrive. Então, aqui no site você tem um passo a passo e uma ferramenta que nós recomendamos. Então, tem a instalação pelo pacote e nós temos a instalação aqui pelo pendrive, pela ISO, por exemplo. Você baixa a ISO e pode utilizar para ela rodar no pendrive. Aqui você tem o aplicativo e todo o passo a passo de como realiza essa imagem no pendrive, e assim você consegue fazer a instalação em uma máquina física, bastando que você troque o boot dela por um boot de pendrive ou CD. Em caso de máquina virtual, você precisa somente especificar onde está a ISO. Então aqui ele vai pedir para você especificar onde está a ISO. No meu caso, como eu já tenho ela aqui, vou iniciá-la. Iniciando, ele já vai iniciar essa tela aqui, tanto no hardware normal quanto na máquina virtual. Iniciando aqui, basta iniciar o InConnection. Como esse sistema ele já vem preparado para que você utilize ele, tá, em todas as suas... Então você não precisa fazer nenhuma outra configuração complementar, ele já vai vir com todas as informações para instalar o InConnection normalmente no seu CD. Tá? Então aqui você pode tanto configurar o InConnection para que você utilize ele diretamente já com o boot do pendrive ou do CD,
tá? Isso ele vai funcionar, ele vai ter uma licença para 2 usuários. Isso fica como um teste, caso você queira. E você pode instalar também no disco. Ele vai pedir se você quer, caso você tenha uma partição, queira fazer um dual boot, você pode fazer, tá? Nesse caso, vamos usar o disco inteiro. Vai perguntar se você realmente quer, né, fazer isso. Então, você ainda tem um jeito, ainda pode desistir, caso disso, caso esteja errando alguma coisa. E fazer a instalação. A instalação normalmente é bem rápida, tá? Ele vai fazer exportar todos os arquivos para o HD e assim você vai poder utilizar o InConnection normalmente. Só esperar aqui a instalação. Enquanto ele realiza a instalação, alguma dúvida até aqui? Nós temos uma dúvida aqui do Anderson, se já disponibiliza alguma imagem pronta sem precisar fazer esse processo de instalação. A imagem é a ISO que você pega do site. Essa é a única que nós disponibilizamos. Caso você queira o appliance, que nós também disponibilizamos, se você quiser fazer a compra do appliance, você pode fazer a compra do appliance, ele já vem instalado com a imagem, né, já com o InConnection pronto para configurar. Tá? Ele não tem... É só configurar e colocar na sua rede para funcionar. O Gonçalves fez uma observação que existe uma preocupação hoje com virtualização. A virtualização ele vai servir tanto como um hardware. Essa preocupação de casos de segurança é muito devido à sua estrutura de rede. Porque você tem tanto o servidor físico, que você pode ou não colocá-lo para navegar para fora, quanto você pode ter o servidor virtual, né? Somente o servidor virtual navegando, tá? E o seu servidor físico seja somente um servidor de VMs. A segurança em si vai ser a mesma que o sistema vai proporcionar de um hardware. Caso você abra esse servidor para receber conexões de fora, mesmo linkado no server, ele pode não ter uma configuração de IP. Por exemplo, essa placa de rede que eu tenho, ela está ligada a uma rede específica. Eu posso até mesmo não deixar ele com nenhum IP. Ele não vai ser linkado para fora. Tá? Eu tenho um servidor também aqui na Winco, que ele é feito assim. Ele só tem o sistema que recebe todas as VMs, mas não é possível acessar ele a não ser internamente. Mesmo tendo 2 placas de rede, ele só recebe o cabo que vem o link. As configurações todas são feitas dentro das máquinas virtuais. Tá? Então, a questão de segurança é muito a questão de como trabalhar, saber trabalhar com a máquina virtual. Mas é uma boa observação sobre essa questão de segurança das máquinas. Tá? Porque não é todos que verificam isso. Então, isso aqui ainda na instalação. Tem uma pronta com todas as configurações do sistema. Tá, eu vou só abortar, que eu queria mesmo só mostrar a tela para vocês. Tá, então vou pular aqui. Eu só queria mostrar como é que é feita a configuração e iniciar ela aqui. Uma vez que você já tem ela, instalou a imagem, tudo, pode tirar a imagem dele. Ele vai estar com a imagem toda do InConnection no HD. Iniciando o sistema, ele vai te dar algumas opções. Aqui já temos o InConnection iniciando, o modo de boot. Então, ele já vai iniciar o sistema. Aqui você inicia o InConnection. Então, aqui ele já vai vir com parar o iniciar o sistema, acessar o InConnection por prompt de comando, iniciar o suporte remoto. O suporte remoto ele vai iniciar uma informação aqui, tá? Para que nós aqui da Winco consigamos acessar, tá, o servidor de vocês, para fazer alguma configuração ou de cliente. Então, isso aqui é direcionado direto para a nuvem, como se fosse um TeamViewer aqui interno do sistema do Linux. Tá? Numa imagem para você instalar com RPM, aí é necessário você disponibilizar um SSH, tá? Para que nós possamos acessar e ajudar em caso de alguma dúvida de configuração, aplicar alguma outra configuração no sistema. Devido a isso, já foi implementado aqui diretamente nessa imagem. Você pode iniciar aqui diretamente no servidor, tá? O InConnection, ele já vai ter um Firefox aqui, que você pode iniciar aqui o InConnection para fazer as configurações. Então ele já inicia o InConnection aqui,
Como configurar o InConnection? Vamos parar aqui. Você pode, quando você para o InConnection, a primeira vez que você fez a instalação aqui para a versão Linux, com a imagem, ele vai vir as informações de configurações de placa de rede e configurações do próprio InConnection. Então você pode iniciar, configurar o InConnection, é a primeira coisa que vai aparecer. Iniciar porque eu já tenho ela pronta. Então você pode configurar o InConnection, fazer as configurações de rede. Sempre quando você vai configurar ele a primeira vez, ele vai dar a possibilidade de configurar a rede. Então ele vai te dar a possibilidade de configurar a rede. Então ele vai aparecer essa tela que você vai identificar quem vai ser a placa interna e quem vai ser a placa externa que vai receber a internet. No caso aqui eu tenho duas que são redes totalmente diferentes. E aqui no InConnection você vai adicionar a licença, informar quem vai ser a rede interna, que vai compartilhar as configurações, a porta que vai ser, que você vai acessar o servidor, a parte do administrador. Normalmente se deixa 80, porque a não ser que você tenha um servidor de um site ou alguma outra coisa assim, mas esse servidor, essa imagem, ela é montada somente para o InConnection, mas pode sim ser adicionados outros serviços de Linux dentro dela. Caso você queira colocar um Apache, um SQL, outros serviços aqui dentro, um PostgreSQL, qualquer coisa assim, você pode colocar aqui dentro do ZAB, né? Você pode colocar aqui. Aqui você vai colocar a senha do administrador, a primeira senha que você vai acessar o InConnection, né? Então você pode adicionar ela aqui, dando OK, prosseguindo. A porta do proxy, se ele vai funcionar na porta 8080, que é padrão do InConnection, ou a 1328, que é normalmente utilizado em proxy de Linux. OK, e se ele vai iniciar junto com a máquina, se já no boot já vai iniciar o InConnection. Normalmente você já deixa assim. Feito isso, iniciar o InConnection, ele vai mostrar qual é a interface que você pode colocar no navegador para acessá-lo. E aqui ele já vai estar com o InConnection pronto para acessar. Então aqui você já tem o InConnection rodando e pronto para fazer as configurações. Colocou o administrador, sempre é o administrador, a senha, ele já vai vir aqui para o InConnection, para a dashboard do InConnection, para você fazer a configuração. Eu não vou explicar aqui o que faz cada aba, tá? Porque nós fazemos isso através do webinar. Então, caso vocês queiram saber o que cada aba faz, todas as terças-feiras nós temos aqui o webinar que faz um overview de todos os componentes, mostra tudo aqui do InConnection, tá? E cada componente, o que ele é. Aqui nós vamos fazer um treinamento de troubleshooting sobre alguns problemas que vocês normalmente veem e que nós aqui do suporte, que eu cataloguei no último mês, né, os problemas que eu tive mais recorrente, tá? Caso vocês queiram ver algum outro tipo de problema, nós venhamos aqui simular, basta falar para mim aqui, nós tentamos simular ele aqui da melhor maneira possível para que vocês entendam tanto essa parte da configuração dele, como é aplicada, como fazer o InConnection funcionar dependente de qualquer configuração que você tenha. Então, vamos lá. Aqui nós temos a arquitetura de rede que normalmente nós utilizamos. Então, ele fica na borda, que ele recebe a internet, que é o caso aqui. Em conectividade, você vai ter sempre as interfaces. Então, aqui as interfaces, quem é a externa, quem recebe a internet, quem envia para as estações. Acessando aqui, você tem aqui o nome da interface, que você pode mudar a qualquer momento aqui dentro do InConnection, e as configurações de IP dessa interface. Aqui eu rodo nessa rede, que é a 200, tá? Porque essa é uma rede que nós temos aqui justamente para o treinamento. Então, vou fazer ela aqui só para o treinamento, para que nós possamos fazer aqui o melhor possível. Como aqui é só o InConnection, eu vou fazer o seguinte, para que nós vejamos melhor ele funcionando. Eu não preciso dele exatamente. Nós vamos fazer uma estação, simular em uma estação. Então, tudo que nós vamos aplicar no InConnection, eu vou aplicar aqui e nós vamos ver em maneira prática na estação. Parei ela. Que eu acho que é o melhor que nós podemos fazer. Primeiramente, nós vamos fazer a primeira implementação onde? Vamos checar as configurações de placa de rede, que nós já verificamos ali no InConnection. Então, 92.68.0.
Aqui é uma rede só entre as máquinas virtuais, tá? A 220 ela não se comunica com a rede da Winco. A única que comunica com a rede da Winco é a rede do servidor, porque ela é a que recebe a internet aqui da Winco. Então nós vamos fazer aqui. O que vocês têm? As dicas de uso, que é mais ou menos tudo que o que é solicitado, mais solicitado aqui no suporte. Tá? Então aqui você tem umas dicas de uso das configurações. Temos aqui o suporte online, que ele vai dar uma base de conhecimento, que é ali onde eu mostrei, onde tem todos os tipos de configurações, como configurar um connection. Nós vamos aqui diretamente para... Então vamos lá. Tá? Aqui nós já temos a máquina navegando, ela está com um update para fazer. E nós temos eu tenho o DHCP aqui instalado. Então vamos lá. Aqui no sumário é onde você vai conseguir ver todas as configurações do Connection, como está funcionando. Aqui nós temos aqui tudo que está acontecendo no Connection. Desde das máquinas que estão conectadas, as máquinas que estão navegando, que você pode ver aqui pela janela de logs na parte inferior. Essa janela de logs pode ser ampliada caso você venha aqui em ferramentas, visualizar logs. Ele vai te dar toda a janela de logs de tudo que está acontecendo aqui, todos os acessos. Normalmente, quando você quer bloquear um site, quer identificar quem é que está navegando, o que está bloqueando exatamente, é sempre necessário utilizar essa janela. Por quê? Vamos lá, eu vou acessar o globo.com aqui. Esse é um exemplo. Eu tenho aqui tudo que é do globo.com. Então, às vezes você está liberando um site, isso é um problema recorrente, de você ter um site que você só bloqueia tudo e libera sites específicos. Porém, liberando sites específicos, vocês verificaram que eu acessei globo.com e não GLBing. Logo, se essa URL estiver bloqueada, ele vai abrir todo desconfigurado. Um exemplo prático, vamos colocar aqui para bloquear. Então aqui eu vou bloquear tudo. Estamos bloqueando tudo e finalizando. Aqui, quando você quer liberar tudo, tem que criar uma regra bloqueando tudo e uma regra permitindo o que você exatamente quer. Então, nós vamos colocar aqui. Vou colocar da maneira mais fácil. Globo. Asterisco. Asterisco. Ponto. Adicionamos. Vou salvar. Tá? Quando eu vou acessar o Globo, novamente, ele vai vir com tudo bloqueado. Por quê? A mídia do Globo é esse glb.img. Tá? Esse img é o que faz bloquear aqui o Globo. Então, mesmo com ele permitido ali, eu não estou conseguindo acessar o site. Pode ocorrer bastante disso. O bloqueio de site ele tem uma hierarquia. Ele tem uma hierarquia. Quando você bloqueia tudo e quer liberar sites específicos, a permissão tem que estar acima do bloqueio. Por quê? O InConnection ele vai respeitar a regra conforme as primeiras regras. O que tiver em cima, ele vai indo lendo regra por regra. Então ele vai ler a primeira regra, se ela permite ou não. Se a segunda, se ela permite ou não. O André perguntou se pode personalizar a tela de bloqueio. Sim, nós podemos personalizar a tela de bloqueio. Nós temos aqui o InConnection, essa hierarquia. Se eu estou bloqueando sites específicos e liberando outros sites, essa questão da hierarquia muda. Onde eu coloco o site que eu quero bloquear e depois todos os outros serão permitidos. Como padrão, você pode
utilizar aqui, ele sempre vai permitir o acesso aos sites. Tá? Então, sempre que você vai ter uma permissão de todos os acessos dos sites para colocar aqui no seu sistema. Tá? Então, sempre, uma vez implementado, você só cria a regra de bloqueio do determinado site. Por exemplo, o Facebook. Tá? Você pode bloquear só o Facebook, o YouTube, enfim, qualquer um desses sites, só bloquear ele e permitir todos os outros. Tá? Ou bloquear alguma categoria específica. Então, viemos aqui no Globo. Aqui ele baixou de outros lugares também, além do GL e MG. Então você tem aqui, caso você queira permitir, em alguns sites você tem isso, mas não tem esse repositório paralelo. No caso, a Globo tem, né? Que ele vai ver que ele vai baixar de outro local. As APIs, as informações. Você tem outros sites, aqui são rastreadores do site, informações do site, compartilhamento, alguma parte do site vai estar desconfigurada. Aqui, ó. Tá vendo? Porque você bloqueou tudo e permitiu somente alguma coisa específica. Ó. Você vai ter coisas que não vão aparecer devido a não baixar daquele outro domínio. Você tem uma página desconfigurada. Isso pode acontecer quando você vai liberar um site específico. Na pergunta sobre personalizar essa página de bloqueio, sim, é possível personalizá-la, tá? Você pode colocar qualquer imagem. Eu posso até mostrar aqui, né, como é que faz. Colocamos aqui e trocamos a imagem. Na versão Linux ele é um pouquinho mais chato de fazer, mas na versão Windows ela é muito simples. Dentro da pasta Program Data, eu vou abrir o INCO do meu sistema aqui para que vocês possam ver melhor. Essa pasta ela também está na versão Linux, não está como Program Data, ela vai estar em var, o INCO, voltando aqui, ó, vou trazer aqui para vocês. Dentro dessa pasta, vai ter uma pasta WinCo, WinConnection X, e você vai ter uma pasta aqui, ó, Error Pages. Tá? Essa pasta de Error Pages são os arquivos HTML das páginas de erro. Tá? Então você tem aqui a página de erro denied, é o erro do WinConnection. Você vai pegar esse arquivo HTML, para você ver, deixa eu só abrir ela aqui. Abrir em modo texto e trocar a programação da imagem. Como faço isso? Isso tem um passo a passo no site de como fazer. Essa é a informação da imagem, o tamanho dela e as informações linkadas dela. Como posso pegar uma imagem e colocar essa informação? Eu posso vir aqui, por exemplo, esse site, utilizar esse site, colocar uma imagem aqui, ele vai gerar uma imagem linkada disso. Ele vai gerar, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, para colocar aqui para que vocês vejam. Eu tenho algumas imagens aqui, eu vou usar. Ele vai criar aqui a imagem. Como eu sei o código da imagem, show the code, ele vai trazer aqui a informação da imagem, a imagem linkada, tá? Pode ser a imagem da sua empresa. Copio esse código, jogo naquele arquivo, jogo no arquivo, e ele vai e troca o nome dele colocando erro underline deny.htm, que tem que estar no mesmo nome do arquivo original. Logo, a próxima vez que você for utilizar, ele vai estar assim. No caso, eu coloquei uma imagem maior do que eu queria, né? Mas enfim. Mas aí ele vai colocar aqui o código e vai alterar a imagem. Você pode alterar a página toda em si, mas você pode simplesmente colocar uma imagem e manter as informações do site. Você vai ver que todas essas informações elas podem ser editadas devido ao HTML. Tá? Então eu posso trocar o texto ali para que fale devido a políticas da empresa, isso não será aplicado, enfim, qualquer mensagem que vocês queiram acharem melhor de colocar. Então essa tela pode ser personalizada da maneira que vocês acharem melhor aqui. Ó, por favor, verifique com o administrador, então você pode trocar aqui a imagem e ficar à vontade. Respondido a dúvida? No Linux, tá? Aqui eu estou falando ele vai utilizar o mesmo arquivo, porém ele vai ser armazenado em um local diferente. Aqui onde você pode, é um aplicativo que normalmente eu recomendo para quem não domina o prompt de comando do Linux,
para que vocês possam caminhar entre os diretórios do Linux. Eu desativei o bloqueio da página para a gente poder ver no Linux também onde ficam os diretórios e como funciona. Tá? Eu vi aqui que nós temos algumas informações sobre a relação dos bloqueios. Que ele bloqueia por alguma categoria e a mensagem não informa qual é a categoria. Isso pode ser uma sugestão para colocar em qual categoria. Posso solicitar para que seja adicionada uma sugestão, mas é bem interessante também. Mas somente o administrador normalmente sabe em qual categoria está, devido ao classificador de URLs. Então você consegue achar aqui, no classificador de URLs, a categoria que está sendo bloqueada pelo servidor. Vamos colocar aqui, ó, facebook.com. E você consegue achar em qual categoria. Isso é uma informação que normalmente, antigamente já era ideal para o administrador, mas pode ser talvez adicionado em uma questão de depois ser adicionado para ser informado também para os usuários quando for bloqueado. Então aqui nós temos a parte da relação do web. Esse é um aplicativo para quem não tem domínio da versão Linux, tá? É o que eu costumo recomendar para quem vai acessar. O que ele faz? Ele vai listar como diretórios, assim como o Windows. Então aqui ele vai trazer todas as informações por diretórios. Tá? Para trocar algum arquivo da questão do bloqueio, você vem aqui em var, o Winco, e ele vai ter aqui o error pages, que você pode adicionar. Como adicionar? Aqui é o seu computador. Eu posso procurar aqui nos diretórios, colocar em documentos, ou downloads, enfim, e jogar para cá, simplesmente, e ele vai trocar o arquivo. Sempre recomendado trocar o nome do arquivo original para que você possa depois recuperar caso não gostar ou precisar novamente do arquivo. Tá? Então só renomeia ele. Aqui, dentro do InConnection, você vai ter, na versão Linux, todas as informações que você precisa. Tá? Então, os executáveis do InConnection, ele vai ficar na opção OPT, o InConnection. Então, aqui os executáveis dele, assim como vocês veem na versão lá no Program Files x86. Então, você vai ver todos esses arquivos lá. Tá? Então, aqui é onde você executa. Não precisa fazer nenhuma execução aqui, a não ser que precise de alguma configuração bem específica. Aí você faz pelo prompt de comando, mas pode solicitar o suporte, que para mexer aqui é só caso de algum erro bem específico. Ok? Então tá. Fechando essa parte de regras de acesso, espero que vocês tenham entendido, sobre a questão da hierarquia das regras, como aplicá-las, tá? Caso de dúvidas, nós podemos retornar. Nós vamos aqui para a opção de cadastros. O cadastro, a gente pode cadastrar aqui as informações do AD para sincronizar os usuários. Aqui eu coloquei, eu acho que ele tá dando... Ó, ele veio todas as informações. Na versão Windows, uma vez que você já tem o servidor no AD, basta marcar essa opção, ele já vai trazer tudo que as informações do AD, tá? Todas as informações do Active Directory, uma vez que você sincronizar os usuários. Após sincronizar os usuários, é necessário sincronizar os grupos. Então, vir aqui, configurações, criar grupo e adicionar os grupos do AD que você quer controlar. Então, você tem aqui diversos grupos, eu vou colocar o users e usuários de domínio, que são os grupos principais. Por que esses grupos eu normalmente solicito para colocar? Porque eles é o que abrange todos os grupos e normalmente fica como padrão todos os usuários nesses grupos de domínio, para aplicar alguma política, fazer alguma configuração. Colocando aqui, ele já está sincronizado com o domínio, você pode utilizar eles para se autenticar. Então, você pode autenticar aqui, marcar para autenticar, e assim que ele for navegar, vou colocar aqui, minha página vai piscar aqui. Ele vai abrir um pop-up pedindo para você navegar. Tá? Aqui tem que colocar a sua informação. Então, eu vou colocar aqui credencial do AD
e ele já permite que você acesse. Tá? E a partir daí os logs vão começar a vir com o nome do usuário que logou. Então você vai ter todas as informações e o que o usuário está navegando. Saber o IP que esse usuário está navegando. Então você pode utilizar isso com o AD. Isso é importante para você aplicar regras e seguir uma linha de saber sempre nos relatórios, quando for retirar um relatório, por exemplo, eu tenho os usuários que conectaram-se aqui, eu tenho um relatório para os usuários, posso fazer o filtro pelos usuários, saber o que cada usuário acessou. Então você tem todas essas informações mais organizadas devido a você ter o nome dos usuários e não somente o IP. Porque você tem, uma vez que você instalou, ele vai fazer a gravação de todas as informações de navegação, porém, só vai mostrar o IP do usuário, não vai mostrar quem é o usuário que está navegando. Ele vai atualizar essa lista normalmente a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos você tem uma atualização daquela lista e os sites que foram acessados. Aqui você tem o gráfico de média de o que foi acessado, de páginas acessadas ou de URLs acessadas, tempo de uso, transferência de dados. A data, para você fazer um filtro, tá, de quando você quer verificar essas informações. E aqui você pode verificar por dias ou pode verificar por horário. A média de horário nos dias que você colocou aqui. Então aqui é uma configuração que você tem. Temos algumas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Vou aproveitar e perguntar se a página de bloqueio ela aparece no HTTPS caso você coloque o WPAD. O WPAD, por que a página não aparece no HTTPS? Porque nenhum firewall intercepta, nenhum aplicativo intercepta certificados. Todas as conexões seguras, eles vão por certificado. Esses certificados para manter o ponto a ponto da conexão e você conseguir fazer uma auditoria e nenhum aplicativo, nada intercepte essa conexão. Então, devido a isso, não aparece. Quando você tem o WPAD ou o proxy no navegador, por exemplo, você está informando que aquele site, antes de ir para o site exatamente, você já tem uma interceptação, pergunta para o servidor se ele vai permitir acesso àquele site. Então, por isso que aparece nesses dois modos, com o WPAD ou como quando você colocar o proxy no navegador. Por isso que você pode colocar essas informações assim com o WPAD. Para utilizar a integração com a AD, será transparente para controlar o acesso dos usuários e equipamentos de rede, porém é no caso dos dispositivos móveis e celulares. Para dispositivos móveis, caso você não queira colocar a opção do Active Directory, não venha o usuário do Active Directory, nós temos um outro recurso que você pode utilizar como hotspot. Tá? O hotspot ele vai trazer, vai permitir conexões de usuários que não são pré-cadastrados aqui no InConnection. Então você tem aqui a possibilidade de liberar uma tela de autenticação e criar, ele vai criar um usuário de convidado temporário para que quem a conecta por dispositivos móveis conseguir conectar aqui sem essa exigência de um usuário pré-cadastrado. Então você pode usar tanto os usuários do AD quanto esses usuários. Está em desenvolvimento uma versão que você vai poder criar vouchers. Tá? Então ele vai criar um usuário temporário com uma determinada informação, uma determinada senha, e ele vai conseguir utilizar todas as informações desse usuário. Tá? Esse sistema de voucher pode vir provavelmente na 21 ou na 22. Tá? Já está em desenvolvimento, eu não sei qual é a versão exatamente que ele vai sair. Mas vai ter um sistema de voucher também na parte de hotspot. Então aqui você consegue que usuários não cadastrados acessem e você consegue compartilhar essa rede por Wi-Fi sem que ele necessite exatamente de uma autenticação do AD. Colocando no exemplo prático, quando você ativa o DHCP, você tem a possibilidade de colocar o WPAD.
O WPAD ele vai servir como se você estivesse colocando proxy no navegador assim que ele recebe o IP do sistema. Então, se você vir no navegador, você vai ver que vai ter uma configuração temporária. Tá? Você vai ver que vai ter uma configuração temporária. Ele normalmente aparece aqui, ele está detectando automaticamente, mas normalmente ele aparece aqui as informações temporárias. Esse WPAD é justamente isso, você colocar proxy no navegador. Ele vai interceptar todas as suas conexões. Quando vocês forem fazer bloqueios, vocês podem intensificar aqui verificando o certificado, tá, de algumas informações. Aqui no caso ele não deixou eu ver o certificado. Ele não deixa auditar. Então ele não vai deixar você ver. Devido a essa informação que eu estou falando, ele não deixa nem trazer os certificados que traz a informação do site. Então interceptar essa informação para trazer as informações, que pode haver falha em alguns sites para listar o HTTPS. Ó, ele nem traz o certificado. Se eu desbloqueio, vou colocar um outro site aqui, que seja HTTPS. Vou até desbloquear essa regra aqui para vocês verem o porquê que nem a resolução trouxe. Ó, ele não deixou nem vir o certificado. Alguns provedores, eles deixam isso pré-configurado justamente para isso, para que ninguém intercepte as informações dos certificados deles. Então, se eu vim aqui em segurança, ó, tem a questão de ver o certificado do site. Ele não deixa trazer essas informações para interceptar e criar uma tela de bloqueio. Então, quando o bloqueio é HTTPS, ele acontece de não mostrar, às vezes, devido à segurança do próprio site, de não deixar ver como resolve os nomes do site. Tá? Então, você tem essas questões de não conseguir exatamente trazer as informações. Caso vocês tenham algum site que seja HTTPS, que está bloqueando alguma informação e você não está conseguindo ler o site, você pode liberá-lo aqui, ver as informações do site e pegar as informações dos certificados para liberar, porque ele traz diversos servidores. E isso pode ocorrer de não mostrar o HTTPS, o bloqueio, a tela de bloqueio no HTTPS. Ele não trazer as informações do DNS do certificado. Então, por não interceptar, pode ocorrer essa questão de você não ter a tela de bloqueio e simplesmente o erro do SSL, porque ele não está conseguindo ler todas as informações desse site, como se o site não existisse. Tá? Então, devido a isso, o HTTPS, às vezes, pode não aparecer a tela. Em sites que não tem essa segurança, não tem essa questão, que ele deixa exposto o certificado, você vai conseguir fazer a tela de bloqueio irá aparecer. Então, você tem aqui, ó, que ele não deixa você ver as informações do certificado. Por isso que aparece primeiro um erro de SSL, que é o erro da página, de não conseguir acertar o certificado. Ok? Temos aqui essa questão do bloqueio. Espero ter esclarecido a questão do HTTPS, o porquê não aparece em alguns casos. Tá? Mesmo interceptando, ele não traz a informação, ele só faz a requisição para o servidor aqui e não pega a informação do site. O HTTP ele permite que você acesse todas as informações e assim coloque a página, faça essa interceptação. Fechando essa parte desse filtro, por enquanto, nós temos ainda o Google Safe Search. O Google Safe Search é uma ferramenta do próprio Google. O InConnection consegue bloquear o YouTube? Sim. O YouTube ele tem algumas características que pode gerar alguma questão, que é sobre o proxy anônimo que se tem no Google Chrome. Mas para isso você pode colocar uma regra no NAT de saída, que é o que nós vamos falar a seguir, bloqueando esse proxy anônimo do Google. Tá? Que ele cria um cache das páginas para fazer esse bloqueio. Ele já bloqueia. Colocando somente ali, caso você utilize o WPAD ou proxy no navegador. Caso você não utilize isso, é necessário colocar essas informações do YouTube e vir aqui no NAT de saída. O NAT de saída ele vai
fazer bloqueio de todas as portas que sejam, bloqueio ou permissão de portas que sejam internos para externos, né? Que seja dentro da sua rede para fora. Aqui eu posso bloquear portas ou posso permitir aplicativos. Para a questão de aplicativos, é necessário que você coloque na estação o agente para que ele filtre quais aplicativos estão saindo para a internet. Vira aqui em Downloads, Aplicativos, nós temos o agente. Vamos baixá-lo aqui. Baixando aqui o aplicativo, ele tem duas funções específicas, que é, você pode utilizar ele para autenticação e controle de Skype, que também é o controle de aplicativos, né, que você pode utilizar para o monitoramento do Skype, como você pode utilizar ele aqui também somente para autenticação, para auxiliar na autenticação do Active Directory. Você pode utilizar também ele para as duas funções. Ele vai instalar aqui. Nós temos o agente que vai procurar o servidor WinConnection dentro da rede, caso ele for o gateway da rede. Se ele não for o gateway da rede, é necessário vir aqui na opção de outro servidor e colocar o IP do servidor do WinConnection, né? Então, no caso aqui, nós vamos utilizar como ele na rede. Então, você tem aqui as funções. Caso você não tenha o agente, mas o YouTube está abrindo aqui no Google Chrome e não estou com WPAD, eu venho aqui, rede interna, todas as portas e bloqueio em origem. Você vai trocar para o protocolo UDP, em destino, você vai colocar a porta 443. A 443 UDP, ela não interfere em bancos, nem nada disso, nenhum desse tipo de acesso, e vai permitir que você bloqueie o proxy anônimo que utiliza essa porta exatamente no Google Chrome. Mas nada será bloqueado. Mas se você permitir o site, ele vai deixar você acessar normalmente. É possível que você veja nos logs, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu também não sei se aqui na Winco estão acessando. Tá? Você vai ver que vai ter muitas requisições para o UDP, tá? Do 443 UDP, que é justamente essa questão do proxy anônimo do Google. Assim você não consegue, com proxy transparente, bloquear somente isso. Nós vamos ter aqui um exemplo. Então você tem aqui, ó, o UDP. Como aqui na rede eu uso o WPAD, então mesmo que eu coloque aqui a regra, ele vai aceitar. Então, o WPAD, ele permite que você tenha justamente essa configuração de proxy no navegador. Então, se você tem ali o servidor DHCP, permite que você possa fazer essas configurações e ter aqui o controle de sites que possam utilizar esse proxy anônimo. Então, aqui, caso você não tenha o WPAD, você pode simplesmente fazer essa regra que eu estou informando aqui. Qualquer programa, posso bloquear. E eu não vou ter mais essa requisição do proxy anônimo do Google Chrome. E aqui eu permito os que não estiverem listados. Aqui, quando você faz bloqueio de aplicativos, ele bloqueia a conexão desses aplicativos com a internet. Um exemplo, eu posso vir aqui para a rede interna, avançar, e colocar aqui o aplicativo. Então eu vou colocar aqui o nosso exemplo. TeamViewer.exe. Esse é um aplicativo que utiliza, né, a conexão com a internet. O asterisco informa que em qualquer diretório onde esse aplicativo estiver, é para aplicar essa regra. Então eu vou bloquear o acesso. Temos aqui a nossa regra. Então, vou vir aqui no site suporte. Tentar navegar com esse aplicativo. Ó, aqui ele tem a porta 80 também, não está identificando o PID. Por que ele não está identificando o PID? Provavelmente porque o agente não está monitorando nada. Vou criar uma. Quando o agente não está monitorando, você coloca a informação do servidor aqui. Socket out.
Aqui ele está informando que tem um aplicativo navegando nisso. Como eu tenho algumas regras, a regra que permite que ele utilize o HTTP, então ele faz uma navegação HTTP, ele permite que eu que faça. Mas que o NAT de saída ele vai trazer todos os controles de porta. Porém, o NAT de saída ele vai trazer todas as conexões de HTTP e HTTPS aqui para o servidor, o filtro web, justamente porque foi aplicado essa configuração. E bloquear também no filtro web, porque é ele que controla essa questão quando o aplicativo faz algumas requisições em HTTPS. Se ele fizer requisições em outra porta, o NAT de saída que vai controlar. Tá? Então você tem que aplicar, no caso de um aplicativo específico que também utiliza o web, a informação dele aqui também no filtro. Então, além de ele usa portas aleatórias, mas também usa uma requisição de web. Ele vai dar a informação do aplicativo. Se ele tiver uma instalação do aplicativo, tá, ele não acessa, nem por alguma porta e nem só pela parte web. Eu posso liberar a parte web, ele vai fazer requisições em outras portas. O TeamViewer normalmente ele vai para 5938, tá vendo? Ele acessa porque ele tem permissão das outras portas, não somente do web. Ó, 5938. 5938 é de lá. Então eu posso bloquear o aplicativo ou a porta desse aplicativo. Como eu sei qual aplicativo que é, eu posso só bloquear o aplicativo. Caso eu não saiba e queira bloquear uma porta específica, ele bloqueia aqui a porta. Então você tem esse controle também de portas através do NAT de saída. Então você tem essa questão aqui também desse controle a mais, tanto da parte de filtros, da sua parte de web, como os aplicativos ou portas que você quer permitir. O eConnect ele também tem uma outra parte que é o inspetor de pacotes, que é normalmente pouco utilizada, mas você pode utilizar aqui também, que é o quê? Você permitir determinados protocolos. Então eu posso, por exemplo, permitir protocolos, determinados protocolos aqui, né, TFTP, DNS, DHCP, TFTP, FTP, GRE, enfim, quais protocolos são permitidos o acesso. E os outros irão derrubar. Ou posso fazer de uma maneira contrária, colocar um protocolo aqui de BitTorrent para a rede interna e o destino para onde ele for, ou se eu não quiser para qualquer lugar da internet, e a ação. O que ele faz para derrubar? Se for igual ao protocolo BitTorrent, ele derruba. Se for diferente, caso você pode colocar diferente, se eu colocar diferente, qualquer um protocolo diferente dele, ele vai derrubar. Se eu coloco igual, qualquer protocolo igual a esse, ele vai derrubar e não vai deixar ter a conexão. Então, posso finalizar aqui. Qualquer um que seja igual ao BitTorrent. Lembrando que esses controles de porta só são possíveis no InConnection quando você tem duas placas de rede, tá? Porque você tem um roteamento que você consegue com ele aqui. Então, você pode ter todo esse controle. Para você fazer esse controle aqui de protocolos ou das portas que são acessadas pelo computador. Então, você já vê que ele já tem aqui bloqueio de algumas coisas. Então, você pode bloquear aqui só por protocolo, sem precisar achar um aplicativo, listar os aplicativos que você quer bloqueio de torrent, por exemplo. Então, vamos abrir aqui. Esqueci de salvar a regra aqui no inspetor de pacotes. BitTorrent, destino, qualquer destino, se for igual. Vamos salvar e habilitar aqui, para que isso seja aplicado. Então, se for igual ao BitTorrent, ele bloqueia. Se for diferente, ele permite. Então, que ele não vai listar, porque ele vai tentar buscar no servidor de torrent. Depois vai vir aqui algumas informações. Então, aqui você tem um protocolo, o bloqueio por protocolo, para você bloquear esse tipo de conexão. Você pode usar o NAT de saída para fazer isso.
Temos aqui também o NAT reverso. O NAT reverso ele é para que você faça encaminhamentos de portas externos para internos. Então, caso eu precise liberar uma porta para acesso de uma câmera, acesso de um servidor, apesar que eu não acho, por boas práticas, acessos de servidores em TS, recomendo muito que vocês utilizem primeiramente a VPN. Por quê? A VPN da Winco, ela permite que você tenha um certificado de autoridade, que é o certificado que vai verificar as credenciais e quem tem realmente permissão, né, verificar a credencial para acesso dentro da sua rede. Segundo fato, você não fica exposto com um terminal service para internet. A questão do bloqueio do WannaCry, quando ele atacou as redes, justamente foi por uma vulnerabilidade do terminal service. Tá? Então, o ideal para vocês, para a utilização, cria uma VPN, já que você já tem isso como direito no seu pacote, cria a VPN, quem são os usuários permitidos para a conexão dessa VPN, e você conecta o terminal service pelo IP interno. Isso pode ser feito pelas câmeras? Também. Tá? O NAT reverso é só quando você quer liberar um serviço muito específico para disponibilizar para a internet, de qualquer maneira, e não é possível habilitar a VPN. Então, nesse caso, é sempre importante você ter essa questão dessa implementação aqui da VPN para a questão de segurança. Aplicando essa questão aqui do NAT reverso, você redireciona portas para alguns serviços específicos que você não quer utilizar a VPN. Por exemplo, um TFTP. Você tem um servidor de TFTP dentro da sua rede, um FTP, e você quer disponibilizar os arquivos e uma conexão direta às vezes é mais rápido. Então é ideal que você possa fazer isso, tá? Liberar aqui. Aqui ele vai ter uma diferenciação de portas TCPs e UDPs. Então, se você está disponibilizando determinado serviço, você pode colocar uma porta TCP ou UDP. É de uma aplicação de um pipe, um túnel entre a conexão. Mas diferença aqui, ele vai, prática nenhuma, ele vai funcionar da mesma maneira dos dois modos. Então você pode criar regras tanto na porta TCP mapeada quanto aqui. Aqui é um local onde você tem a melhor organização, que a TCP mapeada ela vai criar uma lista que é às vezes de uma maneira complicada de você ver. Então você tem aqui, você tem um nome da regra, o porquê que aquela regra está ali, você tem uma melhor organização. Basicamente é por organização e não bem de aplicação prática do como ela vai funcionar. A vantagem de você utilizar no NAT reverso é você ter uma liberdade maior de fazer configurações, como o nome da regra, o IP de origem, caso você queira colocar, coisas que na TCP mapeada é necessário configurar aqui nas redes lógicas. Nas redes lógicas, você pode até fazer a liberação por um IP específico. Mas, primeiramente, você tem que criar aqui na rede lógica, colocar a informação de quais ranges ou quais IPs você quer permitir. Então, basicamente é isso. Aqui você cria na TCP mapeada, como eu já expliquei para vocês, a diferença da questão da mapeada e do NAT de saída é justamente a organização, tá? Mas funciona igual, não funciona de maneira diferente. É mais uma questão de organização e para você especificar a regra, tá? Você pode especificar a regra aqui diretamente no NAT reverso. Na porta TCP mapeada, você precisa vir aqui nas redes lógicas para liberar. E aqui você tem aqui limitações também de protocolos, só TCP e também só UDP. No NAT reverso, no DMZ, você já tem outros protocolos que você pode fazer. FTP, PPP, PPTP, que é o GRE, né, para você liberar o acesso de VPNs de Windows, tá? Caso você não use a VPN do WinConnection, você pode utilizar a VPN do Windows e liberar aqui as portas no seu firewall, que é o WinConnection. Tá? Então você tem esses protocolos, IPsec e GRE, que normalmente o protocolo de segurança do Windows, IPsec, e você tem também o PPTP, que é o GRE, que é o protocolo de roteamento. Entre outros protocolos que você pode colocar
bastando colocar o número da RFC do protocolo. Normalmente você utiliza o TCP, tá? Onde você vai colocar aqui o nome da regra. Se você quer especificar um IP para conexão e a máscara, você quer liberar somente um determinado IP. A porta que você quer liberar, aqui você pode liberar um range, tá? Na porta mapeada, não, você libera uma porta específica. Aqui você pode liberar um range e o redirecionamento para qual você quer. Então você tem algumas diferenças, mas no básico dos dois, algumas informações a mais que você pode colocar no redirecionamento do NAT reverso DMZ, que eu acho mais interessante para vocês fazerem a configuração. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, nós temos o NAT reverso, e o NAT de saída, que são os pontos onde você pode controlar as portas, tanto de entrada e saída, tá? E aplicativos que se conectam com a internet. Agora, nós vamos para as configurações. Usuários, alguma dúvida sobre a questão de cadastro de usuários, ou vocês querem ver alguma coisa do cadastro dos usuários em si? Que é uma parte muito simples. Se você sincroniza com o Active Directory, você já tem esses usuários. Se você quer utilizar os usuários daqui do Winco, basta vir na parte de usuários, ações. Aqui está desconfigurado por causa do meu Google Chrome, tá? Aqui é ações, criar usuário, dar um nome para o usuário e qual tipo de autenticação você quer para esse usuário. Também é possível colocar qual grupo você quer que ele pertença. Basicamente, isso sobre a questão dos usuários. E grupos, a mesma informação. Agora vamos focar em os outros serviços do InConnection, que normalmente são extras, que vocês às vezes não utilizam, tá? Mas também pode ser utilizado. Nós temos o balanceamento de link. O balanceamento de link, ele vai trazer, pode somar os seus links, como pode balancear ele como um failover. A soma de banda, ela funciona de um modo bem específico. Tem uma pergunta sobre se é possível colocar um admin do AD como admin do InConnection. Para isso, você tem que criar um usuário admin, administrador no InConnection, com o mesmo nome do usuário administrador do Active Directory. Por quê? Os usuários do Active Directory, eles não permitem que faça nenhuma alteração, porque eles já são controlados pelo domínio. Então, nesse caso, você criaria um com o mesmo nome e ele vai permitir que você tenha essas configurações aqui dentro do usuário administrador. Está para ter uma release, para ter um log de auditoria. Também é uma das próximas inovações que vai ter aqui no InConnection X. Essa auditoria é o quê? Você criar um usuário, cada um que tiver o usuário administrador, todas as ações dele aqui no InConnection, ela vai ser auditada. Então, se trocou com a configuração, criou uma regra, você vai ter um log de auditoria. Hoje você tem uma regra que mostra em modo geral o que para ou não o serviço. Um usuário que parou ou alterou alguma configuração. Não fala exatamente qual configuração. Então, nas próximas versões, eu não sei exatamente qual, mas vai ter uma auditoria, um log de auditoria que o usuário criou uma regra, usuário tal excluiu uma regra. Então, você tem os usuários que forem administradores aqui do InConnection, ele vai ter todas as informações desde quando ele acessou o InConnection, qualquer coisa que ele alterar aqui dentro do sistema. Então, isso vai ter uma informação a mais, né, como auditoria e também segurança para vocês. Eu só não consigo informar em qual release isso vai estar. Então, passando dessa parte dos usuários, conforme a pergunta, nós vamos aqui para o serviço do balanceamento de links. O balanceamento de links, ele vai exigir que você traga uma interface para cada link, tá? Para que você possa balancear ou, se for o caso, somar os links. Para somar os links, é necessário desabilitar essa informação aqui do cache HTTP. Por quê? Ele cria um cache das páginas para que abra mais rápido,
com aquele link que você deu uma prioridade. Por que que isso aqui pode ser arriscado de habilitar? Para habilitar ele, você vai ter os dois links fazendo requisição para a internet. Em alguns casos, é permitido que você faça múltiplas conexões em determinados sites ou determinados serviços. O speed test, por exemplo, ele permite que você tenha múltiplas conexões para fazer o carregamento dele e teste de link. Alguns outros não permitem isso. Sites em si, eles têm categorias nas quais eles permitem que cada link baixe uma informação diferente de cada local para montar o site aqui no seu computador. Porém, bancos em si, quando há uma requisição de dois links simultâneos, colocando aqui no exemplo prático, você tem que ter uma interface para cada um. Então, bancos em si, quando você tem essa questão de dois links fazendo a requisição para ele bloqueia por achar que vai ter um ataque. Então, quando criado a regra de soma de links, ele agiliza para você acessar um site, mas ao mesmo tempo que dá para você trazer diversas informações do mesmo site em lugares diferentes para carregar mais rápido e somar a banda. O banco vai encarar isso como um ataque de diversos lugares diferentes tentando acessar uma conta. Então, quando isso acontece, é necessário você criar uma regra para priorizar um link de acesso na porta 443 TCP. Como você não vai colocar o IP dos bancos em específico, então a porta TCP 443, ela tem que ser permitida para acessar só para um link, para que você não tenha essa questão de bloqueio de uma conta por o banco achar que seja uma tentativa de ataque. Então você tem essa opção que em destino você pode, a informações listadas abaixo, escolher qual porta, pode ser qualquer porta, ou uma porta específica, que é a 443. Ok? Então essa 443 acessa toda a internet por um determinado link. Então, a partir daí, você tem essa informação. Então, aí você consegue fazer isso. Se você tem um link específico e você quer somente como failover, porque o segundo link ele é muito fraco e eu não quero utilizá-lo exatamente para nada, só casos de falha, eu posso criar uma regra e especificar por qual link ele sai. Eu posso deixar ele como apenas, que ele vai tentar sair somente com esse link, ou preferencialmente, que ele sempre vai dar uma preferência. Ou apenas, se verificado que o link caiu, ele vai tentar uma segunda rota. O preferencialmente, ele vai dar preferência, tá? Ele vai fazer um balanceamento, que é o quê? Ele vai dar preferência para um determinado link, e caso esse link esteja ocioso, caia, ou tenha qualquer problema de desempenho, ele já vai também distribuir as conexões para o segundo link, justamente para que você tenha uma prioridade, não pare a navegação das estações. Então você tem essas duas questões. Tá? É uma configuração bem simples nesse ponto. Quando você tem dois links e quer saber, receber um e-mail, caso de um desses links caiam, aqui no status, no sumário geral, você tem os alarmes. Os alarmes tem como você configurar sempre que houver uma interrupção do link, ou caso o consumo do link esteja em uma banda excessiva. Tá? Então você pode receber uma notificação e verificar qual está sendo o consumo do link nesses casos. Ou apenas ele só vai ser o failover, né? Ele não vai fazer o balanceamento, ele só vai ser o failover mesmo. Aqui você pode ter uma notificação disso. Aqui em entrega você configura para qual e-mail ele será enviado. Em questão do Gmail, ele tem uma configuração específica, porque ele é necessário, tem a permissão de enviar, porque é uma verificação de segurança da conta do Gmail. Então ele vai pedir para vocês aqui uma configuração lá no Gmail para vocês permitirem. Isso está descrito em uma FAQ aqui no site. Tá? Então vocês podem utilizar o e-mail do Gmail aqui para receber os alarmes sempre que houver alguma oscilação de link ou haja algum erro de serviço ou erro aqui do IPS. Temos aqui em conectividade, no adicionar serviços também, o serviço do cliente de DNS, que é o do serviço de DNS dinâmico aqui da Winco,
que você coloca quando você não tem um IP fixo, né? Você tem um IP dinâmico e precisa que esse IP fixo tenha, você sempre acesse por ele, não quer ficar olhando sempre o IP que ele está. Também indicado, se você for usar link dinâmico para usar a VPN do InConnection, então é sempre importante você ter um controle, porque a VPN cria um certificado com o nome desse certificado. Caso contrário, você tem um IP fixo, você pode criar através desse IP. Então, nós temos o servidor VPN SSL. Dessa vez, diferente como era no WinConnection 7, que você tinha que colocar o assistente de instalação da VPN para que iniciasse e fizesse a configuração, aqui você faz diretamente na configuração de serviço. Então, primeiramente, você cria o certificado. Então, vem aqui em ferramentas. Internamente, você tem a possibilidade de criar o certificado aqui da Winco. Deixa eu ver se eu tenho um DDNS aqui. Eu vou fazer aqui a questão do DDNS para vocês entenderem como é que funciona o DDNS. Vou pegar aqui um subdomínio para a gente testar. Então, nós temos aqui, registrar sempre o IP válido, porque caso mudar o IP, ele vai fazer o teste para colocar. Caso vocês tenham duas interfaces, você pode dar prioridade para que ele verifique o IP de uma só das interfaces. Exemplo, eu tenho um IP fixo da GVT, exemplo. Mas eu tenho um link secundário da NET que é IP dinâmico. Mas eu preciso do DDNS só para o IP da NET. Eu posso escolher aqui para qual gateway ele vai ser, para qual internet ele pode fazer. Ou posso colocar aqui e associar para o padrão, ou seja, com quem o servidor estiver navegando, ele vai dar o nome. Então, eu posso colocar aqui, ele já gerou o IP. Voltando aqui para o certificado, ao invés de colocar o IP, eu venho aqui para o certificado, coloco o IP fixo ou o DDNS, a organização, colocar treinamento e gerar. Aqui ele vai gerar o certificado, tá? Você vai ver que o certificado aqui foi gerado com sucesso. Na versão Linux, gerou o certificado, habilitou o serviço de VPN, o servidor VPN, você já ativa o serviço, só basta mapear o certificado aqui. Então, você pode, aqui, o IP da interface local, que é o que será o gateway que vai comunicar com as estações. A máscara que ele vai enviar para quem conectar aqui. E aqui, o primeiro IP que ele vai alocar. Então, o primeiro IP que eu quero da rede, normalmente eu coloco como os IPs altos. Por quê? É os que menos são utilizados. Então, eu posso colocar 200. E quantos usuários eu quero que acessem? 5, 6, 10, enfim, o que a licença permitir. Vem aqui em permissão, quais grupos terão a permissão de acessar essa VPN? Posso colocar todos os grupos, um grupo específico, só TI, só alguém que acessa de fora da minha rede. Então, eu posso colocar isso aqui. E aqui em avançado, eu tenho que especificar outras redes, porque eu vou liberar para que todos que estejam externos conectem aqui. E aqui eu salvo. Salvando, eu tenho todas essas configurações e a VPN já está ativada. Na versão Windows, o que muda? Na versão Windows, é necessário instalar o adaptador de VPN, que é o quê? É uma interface virtual. Na versão Linux, por que não é necessário? Porque a VPN do Winco utiliza o loopback. Então, ele já traz essa interface para você. Como eu instalo a da versão Windows? Você vai no iniciar, todos os programas, pasta Winco. Então, vem aqui no iniciar, todos os programas, na pasta Winco. Você pode acessar aqui o instalar adaptador de VPN. Clica nele. Ele vai pedir aqui a permissão, que eu tenho o AC habilitado. E aqui ele traz para você. Como eu já tenho o adaptador instalado, ele informa que está instalado. Caso não, é só avançar e avançar novamente. Ela ficou um pouco mais simples.
mas ela ficou em 3 passos para fazer a configuração. Houve uma pergunta sobre a questão do Linux estar com o PPoE. O PPoE do Linux está funcionando normalmente, tá? A questão é que você vai precisar habilitar o PPoE no Linux, da interface, tá? E esse PPoE, criar um PPoE, tem um passo a passo também lá no site, de criar o PPoE, e assim o InConnection, você colocar as informações do discador aqui no InConnection. O discador do InConnection, ele vai gerenciar a interface PPoE que você criar. Aqui tem a questão de criar um PPP. Você pode criar um adaptador também, tá? Mas tem como você criar e gerenciar depois que a interface foi criada, o dial-up. Aí ele vai criar aqui, você só coloca as credenciais. Podem fazer o PPP direto aqui pelo InConnection, vindo aqui em ações, criar uma interface PPP e criar ela aqui. Então, verificando aqui a VPN, feito isso, o que é necessário? Normalmente, eu falo para os clientes colocarem o InConnection numa DMZ do roteador, já que ele é o firewall e ele controla suas portas que chegam da internet. Mas você pode ter o seu roteador controlando as portas e liberar portas específicas aqui para o InConnection. O que é possível? O que você faz? Quando acontece você deixar o roteador controlando as portas de serviços como VPN, filtro web ou qualquer um que você queira liberar de fora, também é necessário liberar no roteador. Caso o InConnection esteja no DMZ, você gerencia diretamente aqui pelo InConnection. Então, colocando aqui outras redes ou liberando no NAT reverso, você já libera para que isso seja acessado de fora aqui na sua rede. Então, tem essa questão. A porta da VPN é sempre a 444. Pode ser utilizada outra porta também, caso você queira. Para utilizar outra porta, vai ser necessário trocar a configuração também no cliente VPN. Tá? Deixa eu abrir aqui o meu cliente VPN para vocês verem onde troca. Tá? Então, vai ser necessário, ao criar uma conexão aqui no cliente VPN, quando você cria uma conexão, colocar o servidor é o seu DDNS ou o seu IP fixo, o usuário que tem permissão de conexão, e aqui em opção da conexão, você troca a porta para onde ele vai conectar. Caso essa rede que vai conectar na VPN tenha proxy, é necessário colocar essas informações. Então você tem aqui essa opção de trocar a porta também, se você não quiser utilizar a porta padrão aqui do InConnection. Aqui em adicionar serviços nós também temos o SOC 5. O SOC 5 ele vai fazer o filtro do NAT de saída, informando para cada aplicativo caso necessitar desse tipo de conexão. Navegadores, quando precisam sair por portas diferentes, se você quiser e não esteja utilizando o proxy transparente, você não quer que seja transparente e tudo seja auditado por sua rede, você pode configurar essas informações também. Isso é uma questão mais de uma configuração que era normalmente utilizado antigamente. Tá? Hoje em dia não se utiliza tanto a questão do SOC 5. Mas você vai ver que sempre quando você for ter alguma configuração de proxy, ele vai ter aqui a opção do SOCs, que é o SOCs que você pode colocar aqui para controle de portas. Ele vai fazer o controle também das portas, assim como o NAT de saída no proxy transparente. Final, temos aqui também o cliente VPN. O cliente VPN do servidor também vai ser necessário instalar o adaptador, mas aqui você tem a possibilidade, além de colocar as informações, de fazer a VPN LAN to LAN, né, que é a VPN entre duas redes diferentes, matriz e filial, que eu quero que se conversem entre si, e eu quero estabelecer uma VPN entre as duas. Então, além das configurações, você tem a opção de gateway, que você coloca aqui o gateway da sua rede interna, que é o que ele vai traçar a rota para que as duas redes conversem entre si e você acesse serviços que estejam disponibilizados na matriz através da filial, como se estivesse no mesmo local. Ele vai servir como o mesmo modo do host to LAN, né, que o host to LAN é somente uma máquina,
que acessa esses serviços, e você pode utilizar a LAN to LAN, com 2 WinConnects, um em cada ponta, para que ele acesse as informações a toda a rede, né, vários computadores de uma rede, com vários computadores de outra rede, com todos os computadores. Se tiver uma rede com 20, uma rede com 30, as 50 máquinas vão se comunicar entre si através do túnel da VPN. Então, isso só é permitido da LAN to LAN quando você tem 2 WinConnect. Temos aqui o Cluster Master e o Cluster Slave. Isso, normalmente, são poucos lugares que tem isso habilitado. É o compartilhamento de informações entre os WinConnections. Então, eu posso aqui habilitar essa função, e sempre que eu fizer uma regra de web, por exemplo, e eu tenho uma matriz e filiais matriz e filial com WinConnection, eu posso colocar que essa regra ou o usuário que eu criar aqui, ela seja compartilhada com a minha filial. Então eu crio a mesma regra utilizando e as 2 filiais vão ter essa regra. Eu posso criar um usuário e as 2 filiais vão ter esse usuário. Então, caso haja essa questão de vendedor, normalmente é assim, às vezes um dia está na filial, outro dia está na matriz, para não criar um usuário em cada local, você pode utilizar o branch off, que é justamente essa parte do Cluster Master, Cluster Slave, que compartilha essas configurações. Então, a mesma regra que ele tiver de filtro de web como o usuário dele, vai estar tanto aqui na filial quanto na matriz. Você cria aqui e ele compartilha lá para a filial. Agora nós vamos vir aqui para a parte de serviços. Espero que vocês tenham entendido essa parte de conectividade tranquilamente. Então aqui na parte de serviços nós temos, com a questão, eu tenho aqui uma licença Web Filter Firewall, então ele não vai ter a opção do e-mail, mas eu posso mostrar o e-mail no outro servidor que eu tenho. Nós temos o servidor DHCP, que você pode configurar aqui os IPs que você vai distribuir para a rede. Então, para qual interface eu quero distribuir? Isso, hoje o WinConnection ele distribui para várias interfaces, tá? O DHCP ele é permitido de utilizar em várias interfaces ou vários ranges de IP, que permite, se você tiver VLANs, você possa distribuir DHCP utilizando também o WinConnection, tá? Então, cada VLAN em uma interface que você tem os IPs, você pode distribuir aqui através do WinConnection. Aqui você vai configurar quais são o primeiro IP a alocar para as estações. Se você quer utilizar o WPAD, eu sempre recomendo a utilização do WPAD, porque ele facilita na questão de autenticação em páginas HTTPS, ele facilita na questão dos filtros, ele melhora a questão do filtro. O WPAD é um script que ajuda muito na questão de você gerenciar o WinConnection e aplicar as configurações. E uma vez que as estações saíram da sua rede, ele não vai ter mais o WPAD lá e ele pode acessar em outro lugar tranquilamente. Tá? Então o WPAD ele facilita nessa questão aí de você fazer os filtros e habilitar as configurações. Você tem aqui as alocações estáticas. Nas alocações estáticas, você tem aqui quais IPs você quer que é como se você colocasse um IP fixo para aquela estação, reservando o IP para uma estação através do DHCP, enfim, para que você possa ter essa configuração aí. Sempre ele recebe essa configuração quando entrar na rede. Tem uma opção aqui de como adicionar interface de VLAN no WinConnection. VLAN você tem 2 modos de criá-las, né? Na versão Windows, ele vai permitir que você crie diversos ranges na mesma interface, assim como você vai permitir isso na versão Linux, que ele vai permitir que você coloque diversas informações de IPs na mesma interface. Na mesma interface, ele vai comunicar em si sempre através daquele range que você colocar. Mas as VLANs ideais para serem colocadas, cada interface comunicar com uma rede diferente. Assim você pode permitir, por exemplo, se querer ou não permitir, que aquela rede converse ou não com uma outra. Então eu posso minimizar aqui as máscaras e com interfaces diferentes eu posso fazer com que elas conversem em si ou não.
Aí é uma regra que eu posso colocar no sistema, tanto no sistema operacional, quanto posso colocar o sistema operacional que gerencia. Tá? Essa questão de quem vai conversar. Isso por ACLs, caso vocês utilizarem, com quem ele pode conversar ou não. O InConnection não gerencia em si, mas as conexões das VPNs, para que o InConnection seja o gateway delas, você pode vir colocando aqui nas redes lógicas as redes que terão permissão de acesso. Então, eu posso colocar aqui as redes que vão ter acesso, então a máscara que eu quero, todas as redes que vão permitir esse acesso. E aqui no NAT de saída, eu tenho que ter uma máscara que ele abranja todas aquelas redes que eu cadastrei ali nas redes lógicas. Então ele vai permitir que aquelas redes se conectem com a internet. Não, ele não vai gerenciar as tags das VLANs, isso quem gerencia ou é o sistema, você vai colocar para ele identificar. Então, o próprio sistema operacional faz essa verificação das tags, de qual VLAN é qual. Tá? Ele vai gerenciar a conexão das VLANs para a internet, não vai gerenciar as VLANs em si. Tá? Isso quem gerencia é o sistema operacional. Voltando aqui, nós temos nos serviços o cache DNS, que ele cria o cache dos IPs que resolucionam cada site. Então ele vai fazer uma lista para que sempre quando você consultar aquele site, o DNS vai verificar o nome, verificar qual o IP que ele já resolveu e resolver nesse IP. Caso esse IP tenha mudado, normalmente não muda, então caso esse IP tenha mudado, ele vai renovar o cache e ele sempre vai deixar ele renovado para que você possa sempre resolver o nome daquele site de uma maneira mais ágil. E aqui você pode criar regras para que determinados sites resolvam sempre em um determinado servidor DNS. Por exemplo, eu posso colocar aqui para o google.com para resolver sempre no DNS do Google, porque eu sei que vai ser mais rápido. Eu posso especificar isso aqui. E isso sempre ele vai dar uma agilidade para resolver nesse servidor DNS o site do Google. E ele vai resolver para abrir mais rápido o site. Eu posso criar uma regra avançada ou simplesmente colocar uma regra geral que sempre ele resolve em um determinado servidor DNS que eu especificar. Temos um servidor FTP, que você pode disponibilizar um diretório do servidor para que seja acessado de fora, através dos usuários. Então, você coloca um usuário que tem permissão de acesso à pasta, tá? E aqui você coloca quais usuários do Winco vão se conectar para qual diretório e a permissão que ele vai ter dentro desse diretório, para que ele possa acessar de fora, possa baixar um arquivo. Arquivos grandes, normalmente, você faz com um servidor de TFTP. Você não baixa pela VPN, porque isso vai exceder o tráfego da sua VPN, que é só para você abrir serviço. Tráfego de, por exemplo, uma ISO, um arquivo de gigas, você transferir pela VPN pode sobrecarregar sua VPN. Então é bem melhor você disponibilizar isso aqui, um arquivo através do seu TFTP. Tá? Você deixa ele em um modo que não sobrecarregue nenhum dos seus serviços e deixe lento toda a sua rede para transferir um arquivo através da VPN. Então você utiliza o servidor FTP para disponibilizar arquivos maiores na internet. Nós temos o servidor www. O servidor www, ele vai ser o servidor que é um servidor web aqui do InConnection. E faz o quê? Ele permite que você ou publique páginas para a internet. Eu tenho aqui como exemplo o site de suporte. O site do suporte ele é publicado através do InConnection. Ou você pode, ele tem alguns serviços internos também, que é o webmail do InConnection. Você tem aqui o admin, que você pode acessar de outra máquina, como eu estou acessando aqui.
Você pode criar também uma intranet. Essa intranet é um wiki que você tem uma base de conhecimento. Ela funciona de um modo que você pode publicar informações, arquivos, uma base dentro daqui da sua rede para você administrar. Seria como se você tivesse um WordPress, onde você pode publicar informações, publicar avisos, publicar sempre alguma coisa aqui nessa intranet. E você tanto faz essas publicações de arquivos, de imagens, de documentos aqui, né, de relatos dentro da sua empresa, que você pode deixar aqui. Ele serviria como um WordPress, entre aspas, em PHP, que você traz todas as informações e disponibiliza aqui através dessa intranet dentro da sua empresa. Essas são as funções básicas do WebFilter Firewall, tá? Então, todos os componentes, como ele funciona, aplicações deles, tá? Você tem ferramentas também, o backup, que é muito importante. Esse backup, ele é gerado todos os dias à meia-noite, ou aqui manualmente, se eu gerar aqui, ou toda vez que o serviço é parado e iniciado. Eu sempre recomendo que esse backup seja guardado em algum outro local, em algum outro computador. Por quê? Caso você precise formatar o servidor, alguma coisa aconteça, você consiga recuperar, tá? Muitas vezes acontece de, por exemplo, ter pego o WannaCry, ter pego o ransomware ou qualquer um desses tipos de vírus e criptografar tudo no servidor e você ter que refazer as configurações do InConnection. Ele não faz o backup da aplicação, mas sim das configurações. Tá? Então você pode baixar no site, já que é uns 20 megas, ou se você for baixar, dificilmente o Linux tem essa questão do ransomware, então você pode baixar do site o executável na versão Windows, por exemplo, instalar e depois só escolher o backup que você quer. Na versão Linux, é bom você fazer o download, se você estiver acessando de outra máquina. Dentro do próprio servidor, ele já vai te direcionar para o diretório, que é o var, o inco, o InConnection. Dentro desse arquivo var, ele vai ter ali os arquivos de backup, dentro desse diretório. Aqui no Windows, ele vai ter no Program Data, o INCO, o InConnection X. Então, cada um é um lugar diferente, mas se você estiver em outra máquina, você pode baixar o arquivo que você fez a configuração. Então, basta clicar aqui no arquivo que você quer, do dia que você quer, fazer um download. Se você já estiver com ele salvo na máquina, basta selecionar a pasta onde você tem ele salvo, escolher a pasta onde ele está salvo, no caso aqui, abrir e restaurar as configurações. Essa é a configuração básica aqui da versão WebFilter Firewall. Como nós temos ainda um tempinho, vamos falar da questão do e-mail. Quando você vai ali na parte de serviços, em adicionar serviços, você tem a questão dos e-mails. Então você adiciona filtro de e-mail, adiciona o mapeador POP. Isso ele já vem adicionado, tá? Quando você não utiliza a versão WebFilter Firewall. Você tem IMAP, servidor POP ou SMTP. SMTP para envio, servidor POP para recebimento. E aqui você pode colocar o IMAP também, caso queira. Então aqui você tem os serviços de e-mail. Como funciona? O filtro de e-mails é onde você pode configurar filtros e criar regras para recebimentos de e-mail. Como criar uma regra para que aquele usuário receba de e-mail somente de um destinatário, para um destinatário, que receba cópia de e-mail de um outro que você tem dentro da rede. Eu tenho um e-mail financeiro, eu quero que o administrador da rede receba uma cópia desse e-mail do financeiro. Eu quero que seja direcionado e-mails com determinado cabeçalho para a quarentena. Aqueles controles que você tem de filtros no seu Outlook ou no seu Thunderbird, você pode adicionar aqui. Então você tem o nome da regra, o remetente, se você quer colocar alguma informação de quem envia, né, essa mensagem. Então você tem o remetente interno, externo, algum tipo de rede, que venha de alguma determinada rede, de algum usuário interno, de algum grupo, por algum e-mail específico ou domínio. Destinatário, ele tem essas mesmas informações, destinatário interno, externo, de algum local que ele seja. E os filtros? Eu posso colocar, esse filtro ele vai ver o cabeçalho. Então, se de quem enviou for determinado nome, eu vou colocar aqui, fulano de tal, @teste.
.com. Se for esse e-mail, o que eu vou fazer com ele? Se ele tem que ter todas as palavras, ou pode ter alguma das palavras, se não é necessário ter todas, só algumas, enfim, o filtro no total. Temos uma pergunta aqui do Cauê, por exemplo, se o InConnection ele funciona na questão de se o InConnection for servidor de outro provedor. Não necessita exatamente que seja o InConnection seja o servidor de e-mails, tá? Que ele seja o MX da sua empresa. Ele pode ser, ele vai receber os e-mails do provedor também e ele especifica onde ele vai, como ele vai distribuir. Então essas regras são aplicadas assim. Ele traz todos os e-mails do provedor e conforme as regras que você aplicar, ele distribui. Espero ter respondido. Então você tem aqui, pode colocar por D, para, com cópia, com a data, determinada data, assunto, uma prioridade, pontuação de anti-spam, adicionar um header, quando o e-mail de alguma pessoa for tal, ou por tamanho de bits do e-mail. Você tem esses controles. E aí, com o controle de alguma pré-informação que ele tenha, qual é a ação que ele vai tomar? Ele vai aceitar a mensagem, marcar o assunto com alguma coisa que você colocar aqui, que é aquele, por exemplo, spam, eu posso colocar que e-mails de determinados domínios, posso colocar aqui como spam. Temos aqui adicionar uma assinatura, que ele vai dar uma assinatura para que você adicione, pode ser um HTML. Se ele vai mover ou copiar para alguém ou para alguma outra informação. Você vai responder com uma mensagem automática e excluir, você vai só responder. Ou você vai permitir extensões de arquivos. Aí aqui você pode colocar aqui a extensão, por exemplo, eu posso PDF, vírgula, não precisa do ponto, JPG. Então eu posso colocar aqui JPEG, PDF, TXT, qualquer outro, EXE, enfim, qualquer outra coisa, ele permitir ou bloquear extensões específicas, ou bloqueia todas ou permite todas. Ok? Eu posso criar esse filtro. Isso é um filtro que eu posso colocar em uma regra avançada. Essa regra de grupos aqui será descontinuada, então não vou nem explicar ela exatamente. Temos aqui as regras de grupo. As regras de grupo eu posso adicionar isso para o grupo que recebe. Eu tenho um grupo aqui, por exemplo, usuários restritos. Eu posso criar aqueles mesmos de regras de entrada, que são os recebimentos, ou criar uma regra de saída, que são os envios. Então aqui eu posso criar aqui uma configuração específica para um grupo específico, só para o grupo, sem precisar ir lá e criar um modo avançado, informar os e-mails ou informações gerais. Então aqui você tem um controle geral, aqui você cria para um determinado grupo que tem a permissão de usar. Isso aqui é o opcional que você pode fazer depois, tá? Para configurar, como é que eu configuro? Venho aqui em domínios. Outros domínios, você vai configurar as informações do provedor, tá? Então, o provedor de acesso que recebe a internet. Eu vou colocar aqui autenticar. Eu posso pedir para não autenticar, se caso o provedor permitir. Autenticar pelo mapeador POP, que é onde eu configuro as contas, todos que podem receber ou não as mensagens. Ou posso autenticar por um e-mail específico. Posso colocar essa informação desse e-mail. E aqui eu tenho o Postmaster, coloquei aqui. Essas são as informações de saída. Para que o InConnection gerencie, eu crio um novo domínio, que é o quê? O meu interno. Ovelhas que ele usa. O Postmaster. Esse aqui é um e-mail que eu só uso mesmo para os meus laboratórios. Aí você pode usar os e-mails que estiverem configurados na base de dados de usuários. Isso quando você tem essas configurações de e-mail configuradas diretamente ali nos cadastros de usuário ou na base de e-mails, tá? Que é cadastrado na base de dados, que são os e-mails que são cadastrados no mapeador POP. Encaminhar os e-mails para quando o usuário não existir, porque eu posso ter um revendedor que ele não utiliza aqui internamente, ele já pega as informações do provedor. Então,
quando ele vê esse domínio, quando o InConnection detectar em domínio, ele não vai ficar encaminhando internamente. Por quê? O InConnection, para que você tenha uma agilidade na entrega de mensagens e seus e-mails internos não seja necessariamente ter que ir para o provedor para depois voltar para a estação, ele roteia já internamente para comunicar sem precisar falar, mandar a mensagem lá para o provedor. Então ele já encaminha internamente. Ele manda aqui, o InConnection verifica que é interno e já manda para o usuário. Aqui você coloca os grupos que terão permissão de acesso a esses e-mails, que vai utilizar os e-mails. Com os e-mails você tem aqui os domínios que você cadastrou, servidor POP, os grupos que você quer permitir que utilizem POP. Aqui, como eu já coloquei lá, eu já vou colocar isso aqui. Os que você quer que permite que acesse a IMAP, vou colocar aqui também, caso você queira trocar. E quais? Opa, não salvei. E aqui, os que você quer que permita que acessem o DHCP. Então, você tem aqui todos que você quer permitir o acesso desses serviços. No mapeador POP, eu cadastro as contas que vêm do provedor. Então, aqui eu posso colocar a conta que vem do provedor. Aqui eu tenho que cadastrar de todos os usuários. A senha. O servidor POP, que é o que envia as mensagens para cá. A porta que ele utiliza. E para qual usuário que vai receber essas informações. No meu caso, vou colocar aqui o Emerson. Tá, então o Emerson vai receber as informações desse e-mail. Essa conta é ativa? Sim. Utiliza a conexão SSL? Se aqui for 995 e exigir o SSL, é necessário marcar essa opção. Distribuir localmente baseado no username é que se ele vai distribuir o e-mail local sem precisar colocar o e-mail completo. O Emerson, no caso aqui de teste, né, neontech.com.br. Não, eu posso colocar só o emerson.gonçalves e ele distribui internamente para os usuários, sem precisar colocar o e-mail completo. O próprio InConnection identifica que aquele usuário é vinculado com aquele determinado e-mail. Se eu quero manter as mensagens no provedor, eu recomendo deixar pelo menos 30 dias, porque se você tiver algum problema no servidor ou no InConnection, você possa recuperar essas mensagens. Se você deixa 0, o InConnection baixa tudo para ele. Tá? Então ele achou a mensagem no servidor, baixa para ele e apaga. Eu sempre recomendo deixar no provedor, porque se você perde o servidor, você tem pelo menos os últimos 30 dias, ou você pode deixar um pouco mais, mas você tem os últimos 30 dias da mensagem. E você coloca aqui a informação. Aqui você tem o remetente da mensagem, que é o e-mail, e aqui usar as credenciais do remetente, conforme está aqui informado. Então aqui você já tem o e-mail configurado. Se as informações estiverem todas certas, ele vai fazer a busca do e-mail. Aqui, ó, tá certinha. Então ele faz a busca dos e-mails que tem lá na caixa e traz todas aqui para o InConnection. Você tem o log aqui. Eu posso configurar nos clientes de e-mail, como o InConnection é o meu servidor de e-mail, eu vou configurar lá no cliente de e-mail as informações com o IP do servidor, não mais aquela informação de POP, alguma coisa. Eu coloco o IP do servidor, a porta que ele utiliza aqui para o POP e a porta que ele utiliza para o SMTP. Se eu usar IMAP, a porta que ele utiliza para o IMAP e a porta que ele utiliza para o SMTP. Então aqui você tem essa configuração e ele vai distribuir para os clientes. Por exemplo, o InConnection ele tem uma questão de um webmail.
Eu quero saber se esses e-mails estão realmente chegando no servidor. Então eu tenho aqui os usuários. Eu posso simplesmente, de qualquer máquina, ou se eu compartilhar esse aqui pelo servidor web, pelo www. O que eu normalmente indico quando você tem servidor www de webmail e você quer compartilhar para a internet, cria um outro servidor www, porque às vezes você não quer compartilhar o admin, o cPanel, a intranet para fora. Então você cria um novo servidor www, eu crio um novo servidor www, coloco somente informação de webmail e coloco ele, por exemplo, na porta, vou colocar 85 e eu distribuo para fora. Por quê? Caso alguém queira acessar esse webmail de fora, eu liberei essa porta e ele pode acessar de fora, somente o webmail. Então, venho aqui no webmail, troco por 85. E se eu colocar aqui, você tem um webmail que você pode criar essas configurações e você pode enviar e receber todas as mensagens através desse webmail. E aqui você gerencia, ele abre. Ele vai aparecer uma tela assim, pedindo o login do usuário. O login do usuário vai ser o login informado pelo ali no mapeador POP. Então, no caso, eu colocaria emerson.goncalves e a senha do Emerson. Ele vai abrir aqui o webmail. Aqui nesse servidor eu não tenho permissão. Ele abre aquele webmail e ele tem o webmail básico para vocês verem a mensagem, encaminhar, enviar mensagens ou responder. É bem básico. Na versão IMAP é possível criar pastas e você configurar ali as pastas para onde ele recebe os e-mails. Tem uma pergunta que é possível deixar a base de e-mails no InConnection e retirar a base local, podendo fazer o backup no Inco. Você pode tirar a base dele, a base dos e-mails, tanto na versão Linux, que nem eu falei, eu recomendo utilizar isso aqui, porque ele vai ter, lá no var, ele vai ter a pasta Mbox. A Mbox, ele tem o banco de dados de todos os e-mails enviados. Então aqui, ó, ele cria a base de banco de dados dos e-mails recebidos. Aqui você consegue gravar esse banco de dados, tá, dos e-mails, e caso você precise, você consegue recuperar todos os e-mails do InConnection. Então essa é a base de dados que você pode fazer. Ou pode fazer a base local. Mas normalmente eu recomendo fazer essa base, porque ela é a base de todos os e-mails que são recebidos pelo InConnection. Ela não tem limitação, a limitação dela é o espaço do HD que cada um utiliza. Então, se você tem muitos e-mails, é bom você ter um bom espaço de HD. 40 GB, 100, 160 GB, normalmente é suficiente para você armazenar e-mail por muito tempo aqui no seu InConnection. Dentro da versão Linux, você tem essa pasta var. Dentro da versão Windows, você vai ter na Program Data. Tá? Na Program Data, você vai ter ali a pasta também Mbox, tá? Então você tem aqui com as informações da base de dados dos e-mails. O journal é um snapshot de todos esses e-mails. Então, se você precisar recuperar a base, você tem esse snapshot, ele é criado automaticamente. Se você quer, aqui a partition, que as informações são os e-mails, tá? Então, um TXT com os e-mails. Todas as informações dos e-mails são enviados ou recebidos. Então, ele recupera essa pasta também. E aqui os temporários são os e-mails que estão em uma temporário aqui. Quando você envia e-mails, você tem a pasta MQE, que é a fila de e-mails. Okay? E para fechar, nós temos também o relatório de e-mails. O relatório de e-mails, dentro do relatório de e-mails, você consegue rastrear mensagens através de IDs, onde você consegue rastrear mensagens, verificar, fazer uma pesquisa de quanto basicamente foi enviados e recebidos em dados, quantas mensagens vieram internas, você tem um gráfico, você tem isso. Como verificação de antivírus, se você tiver o AVG, você pode habilitar também. Anti-spam, tem um servidor de anti-spam que você pode contratar à parte. E os erros, caso alguma mensagem teve erro para saída e entrada. Então aqui basicamente como você rastreia uma mensagem, se você quiser
através do período aqui. Então, eu posso ter uma mensagem, quem enviou a mensagem, para onde, quem recebeu. Por exemplo, eu recebi uma mensagem do Gabriel Reis aqui. Então, quando ela foi recebida, se ela é uma mensagem interna ou externa. Tá? Ela não mostra o conteúdo. O conteúdo, se eu quiser ver, é possível acessar dentro do InConnection. Tem uma pasta lá no Program Files, chamada, um arquivo chamado PopAdmin. E você coloca as informações do servidor e você consegue ler as mensagens que estão nos dados. Então, basicamente, esse é o InConnection ao todo, né, de como ele funciona, a aplicação dele, como vocês podem utilizá-lo. Espero que eu consegui passar o máximo de como que é o ideal dele funcionar, problemas que podem ocorrer, como solucionar. Com essa configuração padrão que eu informei, dificilmente dá problema, não tem muitos problemas, pode ser algum problema de estrutura, algum problema de alguma outra configuração que pode estar devido ao nome, um detalhe, mas normalmente não dá problema algum e você consegue ter uma continuidade de tudo por um bom tempo e aplicando todas as regras de boas práticas que são indicadas. Eu esqueci de falar, mas temos também o relatório de uso de link, que ele mostra um gráfico do uso do link de internet, quanto você usou de dados de link, né, quanto teve de entrada e saída, entrada para download, saída como upload. Então você tem um gráfico para você controlar a quantidade de dados que foi enviados e recebido aqui. Muito obrigado a todos e boa noite e um bom descanso.